iniciando mais um programa Diálogos do SIMP Rio Grande do Sul. Meu nome é Silvia Tejada, sou diretora de saúde e condições de trabalho do sindicato. E nós hoje temos um programa muito especial, um programa que vai debater o IP Saúde, né? O nosso programa, sistema de saúde dedicado ao servidor público do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, nós temos convidados muito especiais aqui, convidados que conhecem profundamente o tema. Eu vou inicialmente apresentá-los. Temos a Kátia Terraciano, presidente do Sinapers, o Ricardo Bertelli, assessor jurídico da União Gaúcha, e Fernando Alves, presidente da União Gaúcha e representa a MP na União Gaúcha. Eu vou fazer uma breve introdução ao tema e depois nós vamos circular a palavra entre os nossos convidados para que nós possamos situar o contexto do IP Saúde, especialmente depois da reforma ocorrida em 2023, as suas potencialidades e os dilemas hoje enfrentados. E, especialmente nesse debate, o papel da União Gaúcha na defesa do IP Saúde. O IP Saúde hoje é uma autarquia, né, responsável pela saúde de mais de 1 milhão de segurados. Vejam o volume que nós temos de trabalhadores públicos e seus dependentes nesse sistema. Também conta com contratos com prefeituras municipais. Ele tem a missão de atuar como gestor de assistência à saúde, desenvolver a promoção, a prevenção e a reabilitação em saúde, com agilidade, qualidade, inovação e sustentabilidade, contribuindo para a melhoria da expectativa de vida de seus usuários no estado do Rio Grande do Sul. Vejam que na própria missão do IP Saúde nós já temos aí o chamado para agilidade, para qualidade, para inovação, né, que serão temas importantes aqui na nossa discussão, no sentido de avaliarmos de em que medida o IP Saúde se aproxima dessa expectativa que consta na sua própria missão. E é nesse contexto que nós temos a grata satisfação, inclusive como SIMP, como Sindicato dos Trabalhadores do Ministério Público, de compor a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública, que é uma entidade que articula 20 outras entidades representativas de servidores públicos do estado do Rio Grande do Sul, tanto sindicais quanto associativas. E a União Gaúcha foi criada em 2005, o SIMP-RS compõe esse esforço coletivo que visa a unificação das lutas das diferentes categorias, tanto de servidores ativos quanto inativos, na defesa, enfim, da assistência qualificada à saúde dos servidores, que é, então, o nosso debate de hoje aqui. A União Gaúcha, ela conta com 2 assentos no Conselho de Administração do IP Saúde, que são representados hoje, então, por Danilo Krause, do Sinters, e Alzira Luiza, do SEAP. O IP... Acho que a nossa assistência aqui vem acompanhando a nossa audiência, os nossos colegas do Ministério Público. O IP passou por uma reforma profunda no ano de 2023 e o modo de sustentação do sistema foi alterado. Hoje, os servidores públicos contribuem com 75% dos recursos que o IP Saúde conta, diferente do que acontecia antes da reforma proposta pelo governo Leite, quando havia paridade nessa contribuição, 50% para servidores e para o Estado. Um cálculo simplificado, nós podemos dizer que de R$4, né, de contribuição, 1 é do Estado, o restante dos servidores públicos, ou seja, os servidores públicos têm a maior fatia de contribuição para a manutenção desse sistema, né?
Porém, nós vivemos um conjunto de indagações, de dilemas, de questões que precisam ser aprimoradas, resolvidas, e daí a importância da União Gaúcha. Algumas delas já estavam, inclusive, numa pesquisa feita pela União Gaúcha, no período da reforma, que indicava, então, a pesquisa feita junto aos segurados, 71% dos segurados indicava um desagrado com o descredenciamento de servidores, por exemplo. 62% tinha queixas com relação à qualidade dos serviços. E essas percepções, elas não ficaram lá em 2023. O SIMP, por exemplo, escuta diariamente dos seus servidores esse tipo de reclamação. E nós tratamos essas questões nas reuniões que são semanais da União Gaúcha. Então, na verdade, elas são questões ainda colocadas em pauta. Então, para que nós possamos ter aqui um conjunto de informações disponíveis para a nossa audiência querida, né, para todos aqueles que acompanham os videocasts do SIMP, nós trouxemos, então, esses 3 convidados de peso, cada um a partir do seu lugar, da sua experiência, né, para que nós tenhamos informação de qualidade sobre esse tema que nos ajude a coletivamente empreender as nossas lutas e esforços para, de fato, alcançarmos um IP Saúde com a agilidade, a qualidade, a inovação e a sustentabilidade que consta lá na sua missão. Nós vamos fazer um debate, né, e vamos começar convidando a Kátia Terraciano, presidente do Sinapers, para que ela possa. A Kátia é um membro ativo da União Gaúcha, uma pessoa que conhece profundamente a história do IP e da organização da própria União Gaúcha. Então, Kátia, nós gostaríamos de iniciar por ti, te convidando para nos contar um pouco dessa história, como que ela vem se constituindo, quais são os pontos de tensão, de conflito, de avanços dentro dessa história. Fica à vontade. Bom, muito obrigada, então, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente poder falar sobre isso, mas principalmente agradecer à União Gaúcha, que me proporcionou este mergulho no IP Saúde, né? Me confiou, né, essa tarefa de estar no Conselho do IP Saúde desde 2012. Né? Entrei como suplente em 2011 e em 2012 assumi como titular. Na antiga configuração, ainda, que era IPERGS, ali nós éramos conselheiros do IPERGS, né, do IP Previdência e do IP Saúde. Né? Então, o nosso conselho atuava nessas 2 áreas. Até a divisão do IP Saúde, né, que eu sempre digo que foi um rasgão ao meio, né, porque a melhor parte, a parte mais estruturada, que eu acho que o Estado tinha mais interesse, era a da Previdência, pelos valores ali depositados. Né. O IP Saúde ficou por 2 anos e meio, após essa divisão, né, após a aprovação da lei em 2018, o IP Saúde ficou sem conselho, com a direção precária, né, que eu digo precária no sentido da sua composição e não das pessoas que estavam lá, né, que permaneceram lá, mas não tinha uma diretoria completa. Né, o diretor tinha que, muitas vezes, fazer o papel de presidente, participar de negociações com os hospitais, estão funcionando de uma forma negligente por parte do Estado para com a autarquia. Né? E quando o Estado é negligente com o IP, ele é negligente com a saúde do servidor público. Indo mais longe, se ele é negligente com a saúde do servidor público, ele é negligente com o serviço prestado à sociedade. Um servidor público doente, ele não pode fazer o seu papel de servir à sociedade. E a sociedade precisa entender isso, né, ao invés de criticar o servidor público. Né? Então, ali, quando houve a divisão do IP Saúde, na alteração legal, nós conseguimos, a União Gaúcha, através de emendas, né, conseguiu garantir a participação no, então, né, Conselho de Administração do IP Saúde, conseguiu nominar os participantes, CEPERS, FESERGS e União Gaúcha, porque a lei não previa isso, previa apenas representação dos servidores. E nós conseguimos garantir. E por que foi importante garantir isso? Porque nós conseguimos manter, né, os conselheiros que tinham experiência, né, na questão da saúde.
né? E alguns escolheram ficar do lado do IPER, da Previdência, outras pessoas, outros servidores ficaram com o pé numa autarquia, outro na outra. Foi uma situação bem esquisita. Mas nós, ali no Conselho de Administração, conseguimos, de 2021, né? Final de 2020, conseguimos, de lá para cá, atuar com um conselho, atuar com uma composição experiente, pessoas que já estavam na antiga configuração, né? Porque isso foi fundamental para que a gente pudesse avaliar criteriosamente e aprovar e questionar tudo que faz o IP Saúde funcionar hoje. Porque tudo que foi aprovado após a criação da lei, após o novo IP Saúde, passou pelo Conselho, né? E nem sempre, quando a gente diz passou pelo Conselho, então os servidores, a representação classista, concorda com o aumento da alíquota que houve na alteração legal? Não, isto veio do governo, isso é política de governo. Vem para o Conselho para que a gente questione, né, as premissas, as razões para que houvesse aquele aumento de alíquota. Embora nós não tivéssemos aprovado, o Conselho não aprovou as alterações legais, porque entendia que não era o momento do governo fazer isso, né? Porque o governo escolheu aumentar a alíquota justamente num momento crítico. Qual foi o momento? O servidor público com 9 anos de salário congelado, né? Ali ainda era 7 anos, 7, 8 anos de salário congelado. A receita do IP, todo mundo sabe, que era 3,1, agora 3,6, do salário do servidor, ou da pensão da pensionista, da aposentadoria. Então, a receita depende disso. Se o governo congela aposentadorias, pensões e salários, ele congela a receita do IP, né? Para completar, houve uma sobretaxação, houve um aumento na cobrança da Previdência em 2021. Em 2021, começou a se pagar muito mais Previdência, né? Se diminuiu a margem de isenção da Previdência. E houve uma sobretaxação. E o governo tem muito orgulho de ter posto a casa em ordem, mas vamos lembrar que é as custas de sobretaxação da Previdência e da alíquota do IP Saúde, né? E congelamento de salários. Ainda tínhamos passado por 58 meses de atraso nos salários. Então, vejam, são 3 fatores, né, que massacraram o servidor público, né, e que passaram em branco, né? 58 meses que a gente tinha que ir lá no aplicativo do Banrisul pedir, entre aspas, antecipação salarial, pagar 1% de juro, né? Em 58 meses, isso soma 58%, né? Ali a gente perdeu muito. Então, é claro que a receita do IP ia estar deficitária. Aí o que o governo faz? Ao invés de primeiro ir cobrar, isso aconteceu, houve uma cobrança de todas as dívidas, de valores que o IP tinha para receber do próprio executivo, do judiciário, né? De muitos órgãos, né, que tinham dívidas com o IP. E o IP cobrou isso. Mas primeiro o que ele fez? Aumentou a alíquota, né? Penalizou justamente o servidor público que já estava congelado, sobretaxado e com dívidas lá dos empréstimos dos 58 meses, né? Então, não tinha, foi um momento que a gente considerou assim, veio a calhar para o governo, vamos mexer nisso aí agora, né? E sobretaxar. E olha, um alerta, né? Sem garantias de que isto iria ou irá funcionar por muito tempo, porque tudo depende da aplicação dessas normativas, que agora os meninos aqui, o Fernando e o Ricardo, vão falar melhor, podem falar melhor sobre isso, eu também posso falar, mas isso é importantíssimo para manter o IP, a sobrevivência do IP. E os hospitais não querem, né? E nesta briga entre IPs e hospitais, nós conseguimos, a União Gaúcha conseguiu encontrar um espaço para participação decisiva, né? E é só a União Gaúcha que está ao lado, nessa briga, ao lado do IP, porque o governo não está, e deveria estar, porque ele promoveu essas mudanças de aumento de alíquota e de, sim,
A gestão do IP está moralizando a relação com os prestadores, tentando moralizar a relação que vem se desgastada ao longo de muito tempo e considero imoral a relação dos prestadores com o IP Saúde. Se vocês me deixarem falando, eu vou falar a manhã inteira. Então, eu vou te devolver a palavra e dar uma pausa. Perfeito, vamos seguindo e depois Só para dizer, o meu voltar. mandato se encerrou em outubro, tá? Uhum. Tomaram posse os novos conselheiros. Eu fiquei 2 mandatos, agora fui reconduzida pela União Gaúcha. O Ives, Lucas e eu. Agora terminou nosso mandato, né? Mas pelo acúmulo que eu adquiri graças à União Gaúcha, é que hoje eu estou aqui nessa mesa para participar, né, desse esclarecimento aí para os ouvintes e Eu costumo comentar com o Alberto Ledur, que eu e ele hoje fazemos a representação do SIMP na União Gaúcha, que você é o nosso oráculo, porque ela conheces profundamente o sistema, a história, como trouxestes aqui, e dentro de uma concepção, de uma visão crítica sobre o serviço público, a condição dos trabalhadores, né, e os movimentos que o governo vem fazendo. Mas continuando, então, nós temos outro especialista aqui, né, no tema, o Ricardo Bertelli, que é assessor jurídico da União Gaúcha. Ricardo, nos conta aí um pouco como é que tem sido toda essa luta. Tu vens acompanhando várias ações e tu tens um conhecimento também muito grande do sistema, em termos da manutenção desses serviços de saúde credenciados pelo IP. Como é que temos caminhado aí nessa representação da União Gaúcha do ponto de vista jurídico, né? Então, Silvia, já por muito tempo, né, a gente vem acompanhando o andamento, assim, do próprio IP Saúde e com bastante preocupação, porque o que dá para se notar, assim, ao longo desse caminho é que existe, né, vamos dizer assim, um descaso por parte do governo do estado em tratar o IP Saúde como uma prioridade, né? E por que eu penso que o IP Saúde tem que ser uma prioridade? Bem na linha como tu estavas argumentando, justamente porque ele é responsável por cuidar da saúde do próprio servidor do Estado, que é quem faz o Estado andar, né? Se as coisas começam, vamos dizer assim, se o governo, né, o próprio governo depende do servidor do Estado. E isso estava sempre para o lado, né? E a gente sabe que existia uma defasagem muito grande com relação a valores que eram pagos para os médicos, né? Existia uma discrepância enorme com relação a valores de medicamentos que os hospitais cobravam, e essa discrepância não era para menos, era para muito mais. Nós temos situações ali de medicamentos que custavam R$18 e os hospitais cobrando R$1.000. E isso não é exagero, isso está documentado, está documentado. Existia uma tremenda imoralidade. E essa questão, justamente pelo fato do IP Saúde estar sucateado, não ter um controle, não ter pessoas, né, a estarem acompanhando vamos dizer assim, essas contas, a coisa foi indo dessa forma, né? E o pior, aí a gente vê o sucateamento se deu também pelo fato de que, vamos pegar a questão dos precatórios, né? A maior parte dos servidores públicos tem precatórios, ou já tiveram, ou daqui a pouco ainda vão ter. E se nós formos analisar num passado recente, os pagamentos dos precatórios, quando sai a conta lá para o criador receber, deve ser dividido o valor do servidor, o valor para o IP Previdência e o valor para o IP Saúde. O que era feito? O Estado ia lá e dizia, olha, é um precatório de 100 mil, tá bem. Eu descontando aqui Previdência, Saúde e tal, vai sobrar, só para arredondar a conta, tá? Sobra 80 mil. Ele depositava os 80. E a parte do IP Saúde, do IP Previdência? Ficava para o caixa do governo. Só que o que acontece? Isso foi um trabalho importantíssimo da União Gaúcha também, porque o que foi constatado que não estava sendo feito esse repasse, quando se deu por conta, tinha mais de 300 milhões de reais só de precatórios que o Estado deixou de repassar para o IP Saúde, não é nem Previdência, para o IP Saúde. Tá? E aí o que acontece? Nós fomos para cima do próprio Tribunal de Justiça, porque na verdade... Ok, o Estado estava fazendo isso, de reter esses valores para si, né? Porque, na verdade, tem que deixar bem claro, muito embora
o IP Saúde pertence ao Estado, só que ele tem a receita dele. E isso é dinheiro do IP Saúde. E aí fomos questionar junto, então, ao juiz-presidente do setor de precatórios e colocamos essa situação, né? E olha, inclusive dizendo que seria passível até de responsabilização do próprio presidente do Tribunal de Justiça, porque os pagamentos estavam sendo feitos de forma errada. E dali em diante começou, então, hoje, se for olhar, se pegar um precatório pago recentemente, vai se ver que aparece tudo discriminado. O valor que é do credor vai lá para a conta do credor, o valor que é da Previdência vai para a conta, para o CNPJ do IP Previdência, e o valor que é da saúde vai. Sem contar que esse passivo, o governo do Estado fez um pagamento significativo por conta desse esforço da União Gaúcha. Acredito que a conta não está totalmente paga ainda, mas boa parte foi paga, né? E aí o que acontece? Isso tudo para dizer o quê? O IP, de uns tempos para cá, vem se reestruturando, principalmente economicamente. Só que para bem disso acontecer, o que tem que se fazer? Vamos rever as contas. Vamos rever o que a gente está pagando para os hospitais e vamos rever o que nós estamos pagando para os médicos. Porque os médicos, concordo plenamente, o valor que eles vinham recebendo do IP era muito baixo. Só que hoje ficou muito próximo ao que a Unimed paga. E ainda assim nós temos um grave problema, que são com os hospitais e com a classe médica, infelizmente. Né? Tá faltando muita sensibilidade por parte dos médicos com relação ao atendimento ao servidor público. Nós sabemos que, por exemplo, dependendo da especialidade, da localização, se for marcar uma consulta com determinado médico pelo IP, vai conseguir daqui 2, 3 meses. Agora, se a mesma pessoa liga lá e diz assim, eu quero particular, tem para hoje de tarde, pode ser. Entende? E é isso que tem que acabar. É essa política que tem que acabar. E aí nós temos um grande problema que tem inúmeros médicos que querem se credenciar, né, que isso é bom para o IP, principalmente médicos novos, só que não é simplesmente chegar lá e dizer, me formei em medicina, quero ser credenciado ao IP. Antigamente até funcionava dessa forma, mas hoje, por conta da legislação atual, tem que haver um chamamento público. Então, quer dizer, o IP tem que fazer o chamamento, olha, nós precisamos de tantos médicos de tal especialidade para atender tal cidade, né? Esse levantamento, segundo informações que nós tivemos do IP Saúde, está sendo realizado, tá? Isso vai começar a melhorar. Então, esse é um ponto. Agora, a questão dos hospitais era uma imoralidade, né? Porque aí eles reclamavam, mas as internações também não estavam sendo pagas devidamente quanto realmente custava. Sim, mas aí eles se compensavam no medicamento. E o que tu tem mais? Medicamento do que internação, né? Cirurgias. Então era assim, se vocês olharem os números que a gente teve acesso, é uma questão assim que tipo, olha, sinceramente dá raiva, sabe? Porque tu vê que era um estelionato o que estava sendo feito com o IP. Pois bem, saíram as normativas, e essas normativas, diga-se de passagem, que elas foram trabalhadas e estruturadas juntamente com os hospitais. Não saiu simplesmente lá, né, do conselho do IP ou da presidência do IP e disse, olha, eu vou pagar isso. Não, isso foi construído. E os hospitais estavam de acordo, foram publicadas as normativas. Só que o que acontece? Né? Principalmente, vamos dizer, com a Santa Casa. A partir do momento que se viu que houve um incremento de receita para o IP, porque o servidor foi sobretaxado, né? Está pagando e realmente tinha dependente que não pagava e tal. Então, isso tudo hoje aumentou, né? Justamente para ajudar a saúde financeira do IP. Só que aí os hospitais acharam por bem e disseram assim, não, só um pouquinho. Se o IP começou a ganhar mais, nós também temos que ganhar mais. E, na verdade, a conta não é essa. Justamente o IP começou a trabalhar de outras formas para começar a ter receita. E aí nós até tivemos inúmeras reuniões com relação aos hospitais, justamente para deixar assim, olha, qual é o passado que nós tínhamos com os hospitais? Dívidas de mais de 8 meses, que o IP não conseguia adimplir. Hoje, o IP está em dia com todos os hospitais. E vou dizer, aí os hospitais dizem assim, mas agora não está remunerando como deveria. Não, agora está, vamos dizer assim, moralizado o pagamento. Essa é a grande questão. Só que o que acontece? Aí onde é que entrou a questão da ação da União Gaúcha? Os hospitais estavam ameaçando a não atender mais o servidor público. Por quê? Porque começaram a se opor às normativas. De novo, as normativas que eles ajudaram a construir. Só que eles queriam ganhar mais. Além disso, eles viram que, na verdade, o IP estava ganhando mais. E aí o que acontece? Conseguiram liminar os hospitais para suspender as normativas e voltar os pagamentos àqueles
né, imorais, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa, que vinha então realizando. E aí que entrou o trabalho da União Gaúcha de nós ingressarmos com uma ação judicial buscando eliminar para dizer que, olha, os hospitais vão ter que continuar atendendo o servidor público. Nós podemos discutir as normativas, ok? Que eu vou dizer, juridicamente e tecnicamente, eu entendo que o judiciário não deveria intervir, porque, na verdade, os hospitais é um contrato de adesão. As normativas estão ali, tu vais olhar e vai dizer assim, o que vão me pagar aqui por cada tratamento? Eu aceito ou não aceito. E penso que qualquer outra ação que fosse se entrar, o judiciário viria com uma decisão de olha, isso é o poder discricionário do IP e tu aceita ou não aceita, entendeu? Mas tá bem, a ação tá lá, conseguimos eliminar. A União Gaúcha conseguiu eliminar com uma multa diária de R$100 mil para aqueles hospitais que viessem a descumprir. Ou seja, ficou determinado que tem que ter o pleno atendimento vigorando as normativas que foram editadas. Nesse meio tempo vieram as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu vou dizer que isso foi, né, com perdão da expressão assim, o melhor momento, né, da liminar foi justamente em função das enchentes. Porque não fosse a liminar da União Gaúcha, duvido que os hospitais teriam sensibilidade de atender a quem tinha que atender. Né? E a partir dali, então, por conta dessa situação, a liminar veio vigorando, eles tentaram derrubar a liminar, não conseguiram, veio se consolidando no tempo, e aí o que acontece? Chegou um determinado momento que a juíza, então, desse processo, resolveu encaminhar para uma mediação, tá? Então, lá para tentar fazer um acordo, uma composição, suspendeu o andamento do processo e passou, então, para a mediação do Tribunal de Justiça. E aí vou dizer, de novo, eu não estava muito crente dessa mediação e nos primeiros momentos, tanto eu quanto o presidente Fernando, nós participamos com as mediadoras e deixamos muito claro, disse, olha, não se entende possível fazer uma mediação porque os hospitais dizem que essas normativas não se sustentam, não pagam as contas, o IP diz que paga e nós precisaríamos, primeiramente, uma perícia. Nós teríamos que auditar a conta dos hospitais para saber realmente o que é, assim como do IP, para então se partir para uma mediação. Mas, enfim, não se tinha isso e foi se trabalhando, e agora, recentemente, o que acontece? O IP são 18 hospitais que estão nessa ação da União Gaúcha. O IP veio trabalhando sistematicamente com cada um dos hospitais, tentando ver o que não está bom. Bom, não está bom isso, tá bem, vamos ver o que a gente consegue melhorar. E aí foi indo. Num primeiro momento existia em torno de 10% que o IP estava disposto a aumentar dos valores que estava ali indicando. Só que isso agora, no meio do caminho, se foi trabalhando e se conseguiu aumentar mais ainda esse percentual. Ou seja, existe hoje vamos dizer assim, uma boa vontade enorme do IP em resolver essa questão. E se espera que dessa mesma boa vontade também se tenha dos hospitais. O que eu posso já deixar claro para quem nos ouve e nos assiste? Que dos 18, 9 hospitais já estão prontos a aderir ao acordo com o IP. Outros 9 ainda têm algumas questões ali com relação às glosas, com a relação a atendimento global, tem algumas discussões que vão continuar. Só que o que se quer agora é que, tá bem, se resolve, isso está muito próximo agora de se resolver com esses 9 hospitais, entre um deles é o Hospital Ernesto Dornelles, e os outros 9 vai se continuar nessa mediação para tentar, então, se buscar o melhor caminho. Obviamente que qualquer decisão que se tiver no processo vai abranger todos os hospitais. Né? Então é isso, porque muitas vezes acontece, mas melhorando o pagamento aqui, tá bem, pela demanda que o hospital da capital tem, não vai impactar tanto, vai melhorar só para o hospital do interior que tem pouco atendimento. Então é isso tudo que está se adequando nessa arbitragem. É uma equação delicada, né? Só que... com muitos interesses... E aí aquela coisa assim, só que puxando agora para o lado da União Gaúcha, o que se viu, e isso... não fui eu que disse, não foi o presidente, foram as próprias mediadoras e agora a própria juíza disse, eu nunca vi o IP tão fortalecido numa negociação. Porque o que acontecia antes? O IP era refém dos hospitais. Sim. Simplesmente vinha a Santa Casa e dizia, vou descredenciar. Não, como assim? Não, agora não. Quer se descredenciar? Se tem outra forma de ir, não tem problema. Entendeu? Porque agora o IP finalmente passou a ser protagonista. Graças a quê? A sua saúde financeira, a sua administração, né, ao empenho de todos, o próprio conselho, né, e a própria gestão que tem. Só que ainda vou dizer que falta. Sim. O que falta? O governo do estado
dar visibilidade ao IP Saúde. O governo do estado deveria gastar bastante em publicidade. Gasta em outras coisas que eu entendo que são totalmente desnecessárias, ao passo que deveria gastar em publicidade e fortalecimento do IP Saúde, porque a maior parte do servidor só escuta o discurso, o IP está quebrado, o IP Saúde está quebrado, e não está. Ele está muito bem obrigado, e se depender de nós, vai ficar cada vez melhor. Perfeito. Ou seja, ao dar visibilidade, empoderar o IP e, ao mesmo tempo, o governo do estado reconhecer que o IP tem um papel fundamental na promoção da qualidade do serviço público, exatamente. Não é, Fernando? Então, nós vamos passar para o Fernando Alves, né, que é hoje o presidente da União Gaúcha, está liderando esse processo, representa na União Gaúcha a Associação do Ministério Público. Quais são as perspectivas, os debates que estão aí tomando o trabalho da União Gaúcha? Como é que estás vendo, né, todo esse processo que foi narrado aqui, tanto do ponto de vista da história da Constituição do IP, quanto do ponto de vista dos embates que têm sido feitos, né, inclusive juridicamente, no campo aí do sistema de justiça, com relação a que o IP seja aquilo que se propõe? Tá bom, Silvia, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, né, acho que a escolha foi muito feliz dos interlocutores desses diálogos, porque nós temos a Kátia, que é uma história viva do IP, e a Kátia realmente conhece os meandros e sempre nos reporta ali na União Gaúcha com toda calma, porque para quem não participa do conselho, às vezes não é tão simples entender o que acontece lá no IP. E o Bertelli, que é o nosso braço jurídico, que tem uma capacidade de concentrar todas as normativas, tanto do IP quanto do direito administrativo, e quando nós precisamos demandar judicialmente ou extrajudicialmente, está sempre pronto com teses que poderiam ter sido elaboradas em 2 meses, mas ele consegue elaborar em poucos dias, porque nós sempre temos uma urgência muito grande. Mas o que acontece ali com a nossa União Gaúcha? Nós nos reunimos toda segunda-feira, então, né? Faça chuva ou faça sol, para discutir previdência e saúde do nosso servidor. Não existe outra entidade, talvez no mundo, que se reúna toda segunda-feira para discutir saúde e previdência do servidor público do Rio Grande do Sul, ou servidor público de qualquer lugar que nós possamos falar. O fato é que nós temos presente ali, reunimos, então, entidades de carreiras de Estado, de carreiras importantíssimas do funcionalismo, temos uma certeza de que nada do que é entregue ao servidor é entregue de graça. O servidor não recebe, no nosso Estado, nada de graça. Ele paga por tudo aquilo que ele recebe. E o IP Saúde é um desses exemplos. O que aconteceu com a reestruturação do IP? Nós vemos que a União Gaúcha vem estudando o IP e vem não só estudando. A União Gaúcha tem 2 assentos lá no Conselho. Por quê? Porque a União Gaúcha tem uma força política e representa um contexto, um grupo de servidores públicos que precisa ser ouvido lá. Mas por quê? Porque o que foi vendido ao servidor público foi uma reestruturação do sistema que lhe garantiria um melhor serviço. Então, nós temos 3 pilares, né? A equação do custeio, né? Nós temos um custeio que era alegado que não era adequado. É evidente que tivemos que buscar através das dívidas, cobrar as dívidas. Nós dissemos, bom, antes de cobrar dos servidores, quem disse foi a União Gaúcha. Antes de cobrar os servidores, cobrem as dívidas. E aí foi cobrado as dívidas. Antes de cobrar os servidores, equalizem os precatórios, porque vocês não estão recolhendo a parte dos precatórios. Bom, a Assembleia Legislativa acolheu um movimento de reestruturação. Essa reestruturação, então, adequando o custeio à custa do servidor. O servidor que está pagando, como tu disseste muito bem, 75% do que custa o IP Saúde. Bom, mas também nós vamos equalizar o gasto. Então, o custeio está ok, servidor, o gasto. E aí, quando nós vamos equalizar o gasto, discutindo com todos os hospitais amplamente, eu lembro de um número de 50 reuniões ou algo desse tipo. Foram feitas entre o IP Saúde e os hospitais, o presidente era outro ainda, e aí estabelecidas as premissas e as normativas, quando nós fomos aplicá-las, e quando o servidor já estava pagando a conta, foi dito que não. Os hospitais disseram, não serve. Opa! E não só disseram que não serviam, quando
ameaçaram e ajuizaram uma ação para parar de atender o servidor. E aí a União Gaúcha teve que pensar numa estratégia muito republicana e muito madura. Porque nós não saímos com bravatas na imprensa, nós não saímos com bravatas em redes sociais. Já que a discussão ia se travar no meio do Poder Judiciário, era esse que seria o lugar que nós íamos debater, nós resolvemos que debateríamos lá no processo. E então ajuizamos a nossa ação, dizendo exatamente o que o Bertelli disse. Nós não queremos nada mais do que quem estiver credenciado ao sistema que eu pago, que me atenda. Quem não quiser nos atender, que tem que se descredenciar. Tá bem. E aí nós fomos, e a nossa ação tem uma liminar, e ela consegue se manter no tribunal, e nós temos que forçar o cumprimento, em algumas oportunidades que nós vimos descumprimento. E aí as questões começam a andar, nós tentamos, aí veio a enchente, enfim, e a União Gaúcha, então, tem que se dar o trabalho, enfim, a necessidade de sentar à mesa, e agora nós estamos mediando com todos os hospitais. Mas, por quê? Porque nós já pagamos a conta, equalizando o custeio. Nós já adaptamos o gasto com as normativas. Agora, o servidor precisa receber o que foi prometido, que é a melhoria do serviço. E isso nós não enxergamos ainda. Então, a União Gaúcha está muito atenta a isso. Nós continuamos preocupados, nós queremos muito que a população entenda que o IP não deve R$1. O IP é superavitário. O IP é um plano com 0 inadimplência, porque o seu servidor é cobrado no contra-cheque. Então, não tem como dar errado. 0 inadimplência, 0 dívida, basta que a nossa rede credenciada agora, adaptadas às questões que vê necessidade de ver adaptadas, as tarifas, as consultas, as internações, nós estamos participando das mediações, a gente não pode abrir as mediações porque elas são sigilosas até que sejam concluídas. Mas o fato é que nós estamos entrando na minúcia do quanto custa uma tarifa de dispensação de medicamento. É nesse nível que a União Gaúcha está nesse debate. Porque o servidor tem que ter a certeza de que ninguém... Bom, se foi pago o custeio através do servidor, se a despesa está ok, a União Gaúcha será intransigente no sentido de que o serviço tem que melhorar para o servidor. E aí nós precisamos de uma ouvidoria de qualidade. Nós precisamos que o servidor tenha a quem recorrer no momento em que ele é negado ou a informação não chega adequadamente a ele, ele está na porta de um hospital, ele está numa mesa de cirurgia por vezes, e não foi autorizado. Como que não foi autorizado? Essas coisas são todas autorizadas antecipadamente. E aí, às vezes, o servidor se vê obrigado a custear de modo particular despesas que seriam tranquilamente arcadas pelo sistema do IP Saúde. Então, a União Gaúcha, ela se dedica a isso. E exclusivamente a isso. Por isso que é tão concentrada a nossa atuação e por isso que nós somos, sim, intransigentes. Porque não há como, sendo pago a conta, tendo equalizado o gasto, nós aceitarmos que o serviço não melhore. Então, nós estamos trabalhando na comunicação junto com o IP Saúde para que as pessoas entendam isso que nós sabemos. Nós sabemos que nós sentamos à mesa toda segunda-feira que o IP não deve, mas a população precisa saber. A população precisa saber que o IP Saúde não paga menos do que pagam planos de saúde. E o melhor, que o IP Saúde paga antes do que pagam os planos de saúde. O prazo de quitação das faturas do IP Saúde é muito menor do que as faturas do plano de saúde. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos terminar com essa onda de fake news contra o IP Saúde. O IP Saúde é vítima de uma onda de notícias falsas contra o sistema. O sistema, ele não é o que estão vendendo ser. E é isso que agora nós esperamos que o IP possa fazer. Bom, o servidor já pagou essa conta, já continua pagando, os dependentes foram sobretaxados. Daqui para frente, nós temos que ter uma consciência geral de que o serviço ele é bom, ele tem que ser bom.
Hoje ele não está adequado porque a gente já fala, a rede credenciada está deficitária, a gente não tem um fluxo muito adequado na marcação de consultas e exames, e nós não temos uma ouvidoria ok, mas agora nós precisamos que o servidor saiba. O IP está lançando um aplicativo, o IP tem um cartão virtual. Então, assim, a estruturação do sistema, ela está adequada, está se adequando, de modo que até a tecnologia está entrando para o dia a dia do servidor. Então, dito isso, nós precisamos que o serviço melhore e que o servidor sinta isso. Nós ainda não sentimos, nós temos que ser bem claros com isso, nós sabemos que as nossas ações judiciais, as nossas medidas que são naquele campo que nós conhecemos, então nós gostamos muito quando a discussão saiu do campo da imprensa que às vezes divulga o que enfim, né, o que melhor aparece naquele momento político. Nós fomos para um campo jurídico com um árbitro fiel e isento, que é o Poder Judiciário. E ali, ninguém vai nos dizer que o IP deve quando eu demonstro documentalmente que não deve. Ninguém vai nos dizer que está atrasado quando não está atrasado. Ninguém vai nos dizer que o IP é deficitário quando não é. Mas ali, nesse fórum, em que eu posso ter a minha voz no momento correto, com a mesma força que o poder econômico tem. Então, nós queremos, sim, que as pessoas saibam que a União Gaúcha é a defesa do servidor público gaúcho. A União Gaúcha tem essa responsabilidade. Nós fomos para uma mesa de mediação sabendo disso e sabendo do peso disso. Foi a primeira coisa que nós dissemos para as mediadoras. As senhoras não estão falando aqui com o presidente da União Gaúcha e com o advogado da União Gaúcha. As senhoras estão falando com o serviço público. Porque se não fosse a ação da União Gaúcha, os hospitais tinham parado. E elas perceberam, então, a gravidade disso e a importância de que nós não... E para elas entenderem que nós não abriríamos mão e seríamos, sim, intransigentes até o final dessa mediação. Muito bem, acho que temos um quadro aí muito fiel, histórico, técnico, político, né, do enfrentamento das questões que envolvem o IP Saúde, já chegando mais para o final do nosso programa, né, então vou pedir para que vocês possam fazer uma consideração final mais rápida, acho que nós vamos precisar nos reencontrar, porque acho que levantamos aqui várias questões, né, do quanto o IP está imerso também no mercado de saúde, e isso traz tensões, né? E ao mesmo tempo as necessidades de aprimoramento em termos de ouvidoria, em termos das auditorias, né? Em termos da estrutura para poder atender o servidor. Mas muito nítido fica que não é um sistema deficitário, é um sistema que está alinhando as suas bases para esse trabalho, ele tem uma contribuição muito relevante dos servidores, que eu diria que eles são o capital, né, desse sistema, e, portanto, ele precisa fazer entregas mais adequadas, né? Mas vamos fazer uma rodada final aí, porque cada um fica com questões que quero dizer mais sobre isso, né? Eu estou inquieta aqui. Kátia. Eu estou inquieta, porque eu anotei muitas coisas, né, para complementar. Então, assim, eu vou tentar passar uma régua, né? A questão política que atravessa as gestões, né, a indicação dos presidentes do IP Saúde no decorrer dos anos, né? Hoje, nós estamos no 2º presidente técnico do IP Saúde, porque quando ele foi recriado, tivemos 2 presidentes que eram todos são ligados a partidos políticos, certo? Né? Conforme o governo conforme quem está governando o Estado, o IP vai ser conduzido de uma forma, né? Ou vai priorizar o bem-estar social, a proteção social da família do servidor, ou vai privilegiar, vai beneficiar a relação com o médico, sustentabilidade, entre aspas, do plano, e a relação com os hospitais, que ela seja mais proveitosa para a política partidária. Então, né? Então, assim, o grande problema hoje de quem usa o IP Saúde, tem muita mais coisa para falar, é a relação, primeiro, a relação com os médicos, tá? Cobrança por fora. Ela é ilegal, né? E ela acontece de 2 maneiras, né? Ou o médico, no ato da ligação, de marcar a consulta, diz que não é mais filiado ao IP, não é mais credenciado ao IP, portanto, ele cobra por fora. Mas ele pode requisitar exames, tá? Ele já está mentindo, porque se ele não for mais credenciado ao IP,
ele não pode pedir requisição de exames, que o IP não cobriria, que não cobre, tá? Então, ele cobra particular. Aí, o segurado optou, disse, bom, vou cobrar particular e aí vou poder fazer os exames pelo IP. Ok, é uma situação. A outra situação mais grave é quando o médico diz o seguinte, a minha coparticipação é R$250 ou é R$300. Vejam bem a palavra que eu usei. A minha coparticipação, porque quando ele fala em coparticipação, quer dizer que ele vai usar a carteira do IP, que ele vai passar a carteira do sistema e ainda vai cobrar por fora. Tá? Isto é absolutamente a infração do Código de Ética Médico. Isso é ilegal. Isso é mais que imoral. É ilegal. Né? Isso, só que qual é o grande problema que a gente encontra falando espanhol, encontra as pessoas ficam intimidadas, né, para denunciar. Ou acha que não vai dar nada, e aí não denuncia, ou tem medo que dê, e ela seja discriminada pelo seu médico. Né? E a outra questão, tá o paciente lá, o familiar, como o Fernando falou, na mesa de cirurgia, e o familiar esperando notícias, né? E chega a secretária com a maquininha para ela passar o cartão, porque o IP não está cobrindo determinado equipamento que teve que ser utilizado. Gente, não é verdade na maioria dos casos. Muitas vezes, na grande maioria, quando o médico diz assim, nós temos que fazer uma cirurgia, mas o IP não cobre tal coisa. O IP não está cobrindo um determinado exame que precisa ser feito. Sequer o médico, sequer o hospital fez a requisição ao IP, ao sistema. Eu já vi isso na tela do computador, lá no IP, né, do nosso, então, diretor de relacionamento com o segurado, Paulo Guinoato, que, infelizmente, né, pelas circunstâncias atuais, ele saiu do IP Saúde, né, ele escolheu sair, né, e voltar para a Procergs, mas é um grande diretor, uma grande pessoa que fez muito pelo segurado, né, e ainda faz. Então, é mentira. Os hospitais dizem que o IP não cobre e sequer foi solicitado. É PET scan, é colocação de stent, é grampo eletrônico para sutura, é a carga do grampo, tudo. Olha, é um universo em que são espaços de fraude, né, e de cobranças irregulares. A ouvidoria já está mais estruturada hoje, mas eu digo, quando ela pede provas, ela ainda intimida, porque como é que a gente vai provar, às vezes, que está acontecendo o achaque? Eu chamo de achaque. Né? O cartão virtual, ele impede fraudes, o IP sempre foi vítima de fraudes em clínicas, como já foi denunciado, e, às vezes, de alguns segurados. Né? Hoje, com o cartão virtual, vai ser fornecido um token que vai ter uma duração de alguns minutos. Então, não vai ser possível utilizar mais de uma vez, como as clínicas faziam. Né? Uma coisa importante que a gente precisa muito, muito, muito trabalhar a legislação, nós estamos trabalhando nisso, para resgatar a gestão paritária do IP Saúde. Porque hoje, sequer o relacionamento de 4 diretores, diretor-presidente, diretor administrativo financeiro, diretor de relacionamento com saúde e diretor de provimento de saúde, né, nós não podemos escolher nenhum, porque o diretor de relacionamento com o segurado ele tem que ir para uma lista tríplice no conselho, né, onde o presidente tem o voto de Minerva e o presidente é sempre do governo. E depois ainda vai para o governador nomear quem ele quiser. Então, é um simulacro de gestão paritária, sendo que nós financiamos 75% da receita do IP Saúde. Né? Por isso, assim, tem um monte de coisa aqui que eu anotei. Eu acho só nós para vamos... complementar, eu acho importante... Isso fica para o nosso Isso próximo fica pro programa. próximo. Bertelli, palavras eu finais. acho importante essa questão que a Kátia traz, porque nós enfrentamos isso principalmente no âmbito judicial. Não foram nenhum nem 2 casos que nós tivemos de procedimentos que não foram cobertos pelo IP, e aí nós tivemos que judicializar, inclusive veio a cobrança dos hospitais. Nós tivemos que judicializar e na hora de judicializar se descobriu que não houve sequer o pedido. Não houve nem o pedido. Perfeito. Entendeu? E aí o que acontece? Isso é uma outra melhoria. Pelo aplicativo agora que está sendo lançado, porque o que acontece? Eu chego lá para fazer determinado procedimento, eu não tenho como saber se efetivamente o hospital solicitou autorização para o IP ou não. Simplesmente só foi negado. Tá bem, então tá, vou ter que pagar. Né? Agora, por conta do aplicativo, vai se ter como acompanhar se houve o pedido ou não. Né? Então, aí fica um alerta, né? Para quem tiver que
se utilizar do sistema, que acompanhe, né? E se vier alguma negativa por parte do hospital, que tente, daqui a pouco, buscar a sua entidade, o seu sindicato e tal, tentar buscar a informação para saber se realmente houve esse pedido. Mas agora, por conta do aplicativo, vai dar para se acompanhar, né? Essa solicitação. Já é uma melhoria enorme para o sistema. Já está no aplicativo, né? As razões da justificativa, né? As razões da justificativa. A justificativa da negativa, né? Para que o segurado possa, então, olhar e dizer, poxa, está faltando um exame colorido, um exame de imagem com menos de 30 dias. Então, eu vou lá e vou fazer aquilo, vou cumprir, né? Para que se torne elegível para a cobertura. Vai dar transparência. Tudo a gente construiu, isso não existia no app. A gente também sugeriu, né, ao presidente, o Paulo Oppermann, que se colocasse no app ou através do WhatsApp uma forma de comunicação de check-in do segurado e de avaliação em tempo real. Liguei, vai cobrar por fora, já coloco no WhatsApp. Liguei para o médico, para que a pessoa, por impulso, sem ter tempo que ela, por impulso, ela possa já fazer a denúncia. Essa irregularidade. Né? Faz check-in no hospital, estou sendo cobrada disso, sabe? E ali mesmo ela já faz a avaliação em tempo real, no WhatsApp ou no próprio app. Fernando, palavras finais? Bom, primeiro que a gente pode realmente hoje ter um resumo, né, do que faz a União Gaúcha e da situação que nós viemos enfrentando para adaptar e adequar, melhorar o atendimento pelo IP. Eu acredito que a gente está num caminho muito forte, muito bom de construção. Como a gente já comentou, a gente imaginou que essa mediação com os hospitais não teria muito como ter frutos, porque a posição deles judicial era clara, no sentido de paralisar. Então, nós pensamos, como que quem quer paralisar vai mediar? E como que quem paga a conta vai aceitar algo? Não, né? Mas no talento das mediadoras e na técnica profissional, nós conseguimos evoluir muito, né? O IP e os hospitais evoluíram muito, porque o servidor, como eu disse, né? O servidor não tem como abrir mão de nada. O servidor já pagou a conta. Mas os hospitais e o IP conseguiram evoluir, então nós agora teremos um espaço para buscar a melhoria do serviço. E aí eu volto a falar da ouvidoria, quem está nos ouvindo que possa, então, acionar a ouvidoria do IP, né, fazer o registro de qualquer irregularidade que encontre, porque a baixa notificação é que faz com que as pessoas digam, mas eu não tenho essa notificação na ouvidoria. Bom, a gente pode achar que não acontece nada, mas é como todo grande banco de dados, conforme maior o número de reclamações, nós vamos saber, bom, naquela região tem esse problema, na outra região tem esse problema. O IP é um complexo, né, atende todo o nosso estado. Então, a União Gaúcha representa todas as entidades, eu acredito que esse vídeo vai poder ser compartilhado com os demais entidades e saibam que podem buscar o seu representante na União Gaúcha e levar. Toda segunda-feira a gente vai chegar lá e vai debater, assunto por assunto, com a profundidade que ele merece. Nossas reuniões não encurtam, não há nenhuma pauta que seja vetada, nós debatemos realmente tudo o que diz respeito com o IP Saúde e o IP Previdência, e é uma honra poder presidir essa entidade nos seus completando 20 anos. Muito bem, né? Os nossos agradecimentos a vocês pela disponibilidade, pela competência com que trouxeram o tema, essas diferentes visões. Acho que fica para todos que estão nos acompanhando um gostinho de quero mais, né? Nós agradecemos a nossa audiência, tanto, né, dos profissionais do Ministério Público, quanto de outras categorias. Esse vídeo ele vai ficar disponível no Spotify, também no canal do YouTube do SIMP-RS. Nós também agradecemos aos nossos patrocinadores, RSul Patrimonial, Saúde e Paz e o Escritório de Advocacia Castro Osório Pedrassani. E com isso nós encerramos então mais um programa Diálogos e nos vemos em breve em outro tema importante para os nossos servidores públicos. Obrigada.